A falsa gravidez de Zulma começa a desmoronar quando a enfermeira Stella decide que já foi longe demais. Enquanto a vilã desfila com sua barriga de pano, acreditando ter todos na palma da mão, a enfermeira prepara um golpe inesperado, capaz de virar a vida da megera do avesso. Dita pressente que algo grande está para acontecer, e Candinho, dividido entre a ingenuidade e a desconfiança, tenta entender quem realmente está ao seu lado. O que Stella guarda tão escondido? Zulma conseguirá sustentar a farsa ou será desmascarada diante de todos? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que acontecerá com Dita, Candinho e Stella. Dita chega ao hospital com o rosto fechado, a respiração pesada e o coração latejando rápido, como se cada passo ecoasse dentro dela o lembrete de que Zulma está tramando algo pelas costas de Candinho. A caipira só sente cheiro de mentira. Uma mentira grande, redonda e amarrada com pano por baixo da roupa da megera. Determinada, ela empurra Zulma pela porta da sala de espera e dispara, firme, quase cuspindo as palavras. Agora nós vai descobrir se você tá grávida mesmo, sua embusteira. Ao lado, Candinho tenta acompanhar confuso feito cachorro que acabou de levar bronca sem saber o motivo. Zulma, ao contrário, parece desfilar. A postura é elegante, quase teatral, como se tivesse se preparado diante do espelho para aquele momento. Com um sorriso debochado e o olhar semicerrado, ela responde, como se a situação fosse divertida. Que pressa, Dita. Que pressa. Essa sua falta de classe te entrega de longe. Mas eu entendo, viu? Deve ser difícil aceitar que o homem que você ama preferiu a mim. A mulher que ele realmente deseja, ela finge arrumar a roupa, acaricia de leve a barriga falsa e ergue o queixo, satisfeita com a própria performance. A frase ressoa como faca entrando no peito de Dita. A caipira vira devagar, com os olhos brilhando de ira, e avança um passo, como quem vai pular no pescoço da rival. Ah, mas eu vou quebrar essa sua cara agora mesmo. Eu faço esse hospital inteiro saber quem é a verdadeira sem vergonha aqui. Candinho se mete no meio, desesperado, segurando os braços da esposa. Karma, Dita! E se ela tiver mesmo grávida? Aí você vai carregar essa culpa para sempre. A caipira reluta, mas respira fundo, controlando o impulso. Ela se vira para o marido e murmura. É verdade, Candinho. Primeiro a gente prova que isso não passa de mentira. Depois, sim, eu dou um sopapo nessa mocreia. Zulma revira os olhos, exagerando na expressão, e solta uma risadinha irônica. Sempre tão agressiva, sempre tão previsível. Tenha cuidado, Dita Ribeiro, porque você vai se surpreender com o desenrolar dessa história. A verdade às vezes dói mais para quem insiste em negar. Antes que Dita exploda de novo, Stella surge apressada, com a prancheta na mão e a paciência claramente por um fio. Gente, eu ouvi o escândalo lá do outro corredor. Isso aqui é um hospital, não uma feira. Vocês vão acordar até quem está internado. Zulma aproveita o momento e vira para Stella, colocando uma mão no peito como se estivesse ofendida. Estelinha, querida, eu juro que estou tentando manter a classe, mas essa caipira não sabe se comportar em ambiente público. Dita fecha o punho, mas tenta se conter por respeito à enfermeira. Olha, Stella, me desculpa de verdade, mas essa Zulma aí tá me tirando do sério. Ela provoca. Uma cobra dessas nem devia poder entrar num hospital. Stella suspira, tentando manter a compostura profissional. Certo. Vocês vieram realizar os exames, não é isso? Dita responde prontamente, com a indignação ainda vibrando na voz. É isso mesmo. Nota aqui para provar que essa farsante é fingindo que tá grávida, para acabar logo com essa palhaçada. Zulma gira o rosto lentamente com aquele sorriso venenoso
que parece escorrer sarcasmo. Errado. Minha flor do campo. Estamos aqui para provar que o amor meu e de Candinho é tão verdadeiro, tão profundo, tão quente, que gerou um bebê real. Um bebê que você não conseguiu dar para ele. A provocação é pesada, calculada, cruel, e Dita leva a mão ao peito, sentindo o baque. Zulma, eu juro, mais uma dessa e eu te arranco os cabelos aqui mesmo. Candinho segura a esposa pelos ombros novamente, repetindo o gesto com mais desespero do que habilidade. Dita se acalma. Estela quase solta uma gargalhada ao ver a cena, mas se controla pigarreando. Muito bem, Zulma, venha comigo, por favor. Vamos fazer os exames. Candinho dá um passo à frente. A gente vai junto. Mas Estela balança a cabeça, triste por frustrá-lo. Infelizmente, daqui para frente não pode ter acompanhante de protocolos do hospital. Zulma, já caminhando ao lado da enfermeira, vira o rosto mais uma vez, só para jogar a frase final com gosto. Tchauzinho, caipira. Eu já volto para esfregar o resultado na sua cara. Você vai engolir cada palavra que disse. Dita, aperta os olhos, respira fundo e acompanha a rival se afastar, sentindo no coração que a verdade está prestes a aparecer. E que Zulma não vai conseguir fugir dela por muito tempo. Stella caminha à frente com passos firmes, tentando manter a postura profissional enquanto leva Zulma para a sala dos exames. A megera vai atrás, exibindo uma confiança quase teatral, como se o hospital inteiro fosse seu palco. O corredor é silencioso e quando chegam à sala, o ambiente é simples, frio, iluminado demais para quem tenta esconder a verdade. Lá dentro, uma outra mulher aguarda para fazer o mesmo exame. Ela olha para Zulma com olhar suspeito e Zulma se joga na cadeira ao lado dela como se estivesse num trono, ajeitando a roupa com excesso de delicadeza, tentando parecer mais frágil e materna do que realmente é. A porta se abre de novo e Stella entra com 2 pequenos potinhos transparentes. Ela entrega um para cada mulher e explica, na calma cansada de quem já viu muito drama naquele hospital. Agora vou precisar de uma amostra de urina de vocês duas. O banheiro fica logo ali. Quando terminarem, é só me chamar. Estarei na sala. Zulma recebe o potinho com um sorriso torto, daqueles que parecem esconder planos dentro de planos, enquanto a outra mulher agradece educadamente. As duas se levantam juntas e caminham para o banheiro, mas o olhar de Zulma não desgruda da mulher que caminha ao seu lado. Há algo naquela expressão calculada que faria qualquer um desconfiar, menos quem está apenas ali para um exame de rotina. O tempo passa e logo depois Zulma reaparece no corredor, com o potinho tampado e expressão triunfante. Dita aperta os olhos, desconfiada, como se pudesse ver através do frasco. Candinho, nervoso, fica andando de um lado para o outro, mexendo nos bolsos, ajeitando a camisa, incapaz de lidar com a tensão crescente. Finalmente, Stella surge com 2 pastas nas mãos. O semblante dela é tão sério que até o ar parece pesar. Dita dá um passo à frente, alarmada. Que cara é essa, Stella? Deu alguma coisa errada nos exames? A enfermeira respira fundo, como quem mede as palavras antes de liberar uma bomba. Se deu errado ou não, isso vai depender de quem recebe a notícia. Mas acredito que pelo menos Zulma vai ficar muito feliz com o resultado. Candinho franze a testa, confuso, coçando a cabeça como sempre faz quando não entende nada. Como assim, Stella? Fala logo, mulher. Eu tô me coçando de nervoso. Zulma avança um passo, o sorriso arrogante se abrindo feito leque. É isso mesmo, enfermeirinha. Conte logo. Acabe de uma vez por todas com a dúvida desses 2. Chegou a hora da verdade sobre a minha gravidez. Dita aperta os dedos, quase exigindo. Por favor, Stella, diga que ela tá errada. Diga que é tudo mentira dessa bandida. A enfermeira fecha as pastas, suspira e libera a sentença. A verdade
Candinho e Dita, é que os exames feitos em Zuma provaram que ela está mesmo grávida. O silêncio que se instala é tão pesado que parece esmagar o ambiente. Dita empalidece. Candinho arregala os olhos e os dois soltam juntos, como se o céu tivesse desabado sobre eles. O quê? Você tem certeza, Estela? A enfermeira entrega a pasta ao casal. Eles abrem, leem, releem. A palavra positivo brilha como um soco no estômago. Zuma sorri com gosto, a cabeça erguida como quem recebe uma coroa. Eu avisei, mas vocês preferiram duvidar de mim. A verdade sempre vence, meus queridos. Do outro lado da sala, o marido da segunda mulher se aproxima, ansioso, quase tremendo. E a minha esposa, enfermeira? Ela tá grávida ou não? Me diga logo antes que eu fique louco. A esposa tenta acalmá-lo com doçura. Tenha calma, homem. Eu já disse que não tô grávida. Mas ele insiste, dramático. Só a enfermeira pode dizer. Estela entrega a segunda pasta. Ela está falando a verdade. Sua esposa não está grávida. O homem abre a pasta, lê e se desfaz, envergonhado. A mulher cruza os braços e rebate. Viu? Eu disse que não tive nada com o vizinho. Você é que ficou inventando história. Ele suspira, derrotado. Me perdoe, meu amor. Eu fui um tolo. No entanto, Candinho ainda não aceita. Mas Estela, é só isso? Acabou? Um testezinho desses prova tudo? A enfermeira respira fundo e explica com a paciência que lhe resta. Candinho, esse exame é muito preciso. É quase impossível dar errado. Mesmo assim, tanto a Zuma quanto a senhora Ali terão que voltar amanhã. A outra mulher questiona. Surpresa. Mas eu por quê? Se eu nem grávida tô. Estela esclarece. É protocolo. No seu caso, só por garantia. No caso de Zuma, será para acompanharmos a saúde do bebê. Amanhã, mesmo horário. Zuma abre um sorriso triunfal, colocando a mão sobre a barriga falsa como se carregasse um prêmio. Dita observa, tremendo por dentro, com o instinto latejando de que algo ali continua errado, muito errado. Mas, por enquanto, o mundo parece conspirar a favor da megera, e a guerra está longe de terminar. O dia seguinte amanhece pesado, como se até o clima sentisse que algo grande está prestes a acontecer. Dita praticamente empurra Zuma até a carroça, desconfiada até do ar que a megera respira. Candinho vai junto, ansioso, coçando o bigode sem parar. Zuma, ao contrário, segue tranquila demais, quase flutuando, como quem tem certeza de que nada poderá abalá-la. Chegam ao hospital e, para a surpresa de ninguém, lá está novamente a mulher do dia anterior, a mesma que fez o exame junto com ela. A megera sorri de canto, fingindo que é coincidência, enquanto Dita comenta baixinho. Mas que trem esquisito! Essa mulher aparece sempre quando essa outra tá aqui. Zuma, percebendo o cochicho, retruca com veneno. É impressão sua, Dita, mas eu entendo. Quando a gente tá desesperada para não perder o marido, qualquer sombra vira suspeita. A caipira ameaça partir para cima, mas Candinho segura o braço dela antes que vire um barraco antes da hora. As duas mulheres então entram juntas no banheiro, potinhos na mão, como no dia anterior. A porta se fecha e o silêncio toma conta, exceto pelo fôlego nervoso de Dita e o olhar desconfortável de Candinho. Poucos minutos depois, Estela recebe as amostras e segue para a sala de testes. Porém, algo não dá certo. Um imprevisto, um erro técnico, uma falha estranha nos frascos. A enfermeira suspira, resmungando consigo que aquilo só pode ser castigo do destino. Então, ela decide voltar até a sala onde as duas mulheres aguardam para pedir novas amostras. É quando tudo acontece. Estela se aproxima devagar, pronta para girar a maçaneta, mas a porta está levemente entreaberta, aberta o suficiente para deixar escapar uma conversa que congela tudo ao redor. A enfermeira para e os olhos dela se arregalam ao ver a cena. Zuma segura um maço de dinheiro grosso, pesado, inchado de notas. Entrega para outra mulher, falando com voz baixa, mas cheia de satisfação.
Isso aqui é um bônus pelo trabalho incrível de atuação que você tem feito. A outra mulher sorri, humilde e cúmplice, guardando o dinheiro na bolsa como quem guarda um segredo mortal. Muito obrigada, mas isso só está dando certo graças ao seu plano incrível. Eles nem desconfiam que nós estamos trocando as nossas amostras de urina para o exame. Assim, meu marido vai pensar que eu não tô grávida e o seu caipira vai acreditar na sua. Zuma endireita a postura, orgulhosa, quase empinando o nariz. Eu sei, eu sou mesmo uma gênia. Dita e Candinho são uns bobos. Nunca que eles iam suspeitar de um plano tão elaborado. Stella leva a mão à boca, chocada. A máscara de profissionalismo oscila. Os olhos dela queimam de indignação ao ver os amigos sendo feitos de marionetes pela megera. Ela recua um passo, com cuidado, para que não percebam sua presença. Fora da sala, a enfermeira fecha os olhos e murmura, com a voz trêmula, tomada pela fúria silenciosa. Maldita Zuma! Enganando meus amigos, fazendo eles sofrerem. Ela acha que está por cima, mas vai ver o que acontece com quem brinca com gente de bem. Stella respira fundo, coloca a mão no peito, tenta organizar os pensamentos. É um turbilhão dentro dela: raiva, indignação, responsabilidade e principalmente a vontade de acabar com aquilo de uma vez. E quando abre os olhos, o semblante dela já não é o de uma enfermeira apenas, é o de uma mulher decidida. Eu sei exatamente como vou pegar a Zuma no pulo. E com essa frase sussurrada para si mesma, Stella deixa o corredor com a determinação de quem acabou de encontrar a chave perfeita para derrubar a maior farsa da Casa dos Anjos. Na manhã seguinte, o clima na sala de espera do hospital está tão pesado que até o ar parece mais denso. Dita caminha de um lado para o outro, segurando as pontas do vestido com força, enquanto Candinho tenta manter a calma, mas claramente só piora a ansiedade dela. Zuma, por outro lado, está sentada, toda esticada como uma rainha do próprio reino de mentiras, passando a mão na barriga falsa com aquele ar de deboche que ela tanto aprecia ostentar. Quando Stella finalmente aparece, segurando uma prancheta, como se levasse a sentença de todos ali, cada um prende a respiração de um jeito. A enfermeira então anuncia com aquele tom controlado e supostamente profissional, mas cheio de intenções escondidas. Tudo o que posso dizer é que os resultados dos exames se repetiram. A amostra que chegou nas minhas mãos mostrou que realmente uma dessas duas mulheres está grávida e a outra não. O silêncio é tão forte que quase estala. Dita sente a alma cair direto nos pés. A caipira baixa a cabeça, como se um tapa invisível a atingisse, e murmura, cheia de dor. Então você é mesmo o pai do fio de Zurma, Candinho? O caipira, completamente desnorteado, tenta se defender, levantando as mãos, os olhos arregalados como um menino pego em travessura. Dita, me perdoa. Eu não me lembro de nada daquela noite. Mas uma, sempre pronta para jogar ácido na ferida, solta um sorrisinho venenoso e dispara sem dó. Você não lembrar não significa que não aconteceu, Candinho. Às vezes a memória falha, mas o corpo não mente. A caipira arregala os olhos, o sangue subindo direto para o rosto, pronta para avançar e arrancar aquele sorriso com as próprias mãos. Candinho segura seu braço antes que ela faça besteira, murmurando: Karma, mulher, não agora. É quando Stella entra em cena de verdade, com a voz mansa demais para ser só mansidão. Era o início do plano. Ela se aproxima dos três e diz: eu proponho o seguinte: se Zuma está grávida, devemos fazer um chá de bebê para que o filho receba presentes. Acho que podemos marcar para amanhã mesmo, lá em casa. Zuma arregala os olhos, surpresa, mas no minuto seguinte veste sua máscara vitoriosa e exclama, quase cantando: mas que ideia magnífica! Finalmente alguém com sensibilidade para reconhecer a importância desse bebê. Dita, porém, vira devagar para Stella, incrédula, ferida, quase traída. A voz sai embargada, com aquele choro preso que ela recusa admitir. Stella, logo você?
Tá ficando do lado da Zuma? A enfermeira respira fundo, olha para Dita com ternura profunda, mas também com aquele mistério que indica que há coisas em curso que ninguém percebe. Ela responde com calma. Compareça, Dita. No fim tudo fará sentido. Eu garanto. Dita franze a testa, desconfiada, mas o olhar firme de Stella a impede de questionar mais. Era como se a enfermeira dissesse sem palavras: confia em mim, eu sei o que estou fazendo. E Stella ainda completa, olhando tanto para Candinho quanto para a vilã, mas especialmente para Zuma, com um brilho frio nos olhos que só quem está prestes a dar o bote demonstra. E vocês também serão meus convidados de honra. Não faltem. Zuma sorri, achando que ganhou mais uma batalha. Dita aperta a mão do marido, torcendo para que aquilo não seja mais uma humilhação. Candinho não entende nada. E Stella? Stella sai dali com a certeza absoluta de que o jogo finalmente começou a virar e que a queda de Zuma será pública, definitiva e inesquecível. O dia do tão falado chá de bebê finalmente chega. E a casa de Stella parece pequena demais para o tamanho da ousadia que está prestes a acontecer. Zuma chega primeiro, entrando como se desfilasse em uma passarela celestial apenas para ela, usando seu melhor vestido de renda azul e uma maquiagem exagerada que beira o cômico, mas que ela acredita ser o auge da elegância moderna. A falsa grávida se posiciona bem no centro da sala, onde acredita que seu brilho natural será melhor apreciado pelos convidados. Cada pessoa que entra recebe um sorriso plástico e perfeito, seguido do gesto dela pegando o presente com um suspiro teatral. Ai, que carinho! Esse bebê já é tão amado! Na verdade, ela olha rapidamente para cada pacote, avaliando se vale a pena manter a simpatia com aquela pessoa ou não. A toda oportunidade, ela joga olhares tortos para Dita, que está ali obrigada e visivelmente contrariada. A caipira não tenta esconder a cara fechada, os braços cruzados com força e o pé batendo no chão a cada 5 segundos, como um relógio marcado pela ira. Zuma se diverte com isso e murmura só para provocar. Cuidado, Dita, senão o bebê sente a energia negativa. A caipira quase vira uma panela de pressão prestes a explodir, mas Stella passa rápido e segura seu braço, pedindo paciência com o olhar. Depois de alguns minutos circulando e conferindo discretamente quem trouxe presente bom ou ruim, Zuma já está se achando a rainha do bairro. É quando Stella, com sua calma estratégica, anuncia: que bom que já estão quase todos aqui. Só estou aguardando a chegada de mais uma pessoa para começarmos o que eu de fato quero fazer. Dita não perde tempo e retruca imediatamente, irritada. Eu não queria era estar, né? Nem sei por que você me falou para vir para esse negócio, Stella. Você sabe que eu não tô nem um pouco feliz com essa história da gravidez dessa Zurma. A enfermeira a encara com uma paciência que só alguém com um plano muito bem armado poderia ter e responde, com aquele ar enigmático que está usando desde o hospital. Como eu te disse antes, minha amiga, a sua presença aqui vai valer muito a pena. Confia em mim. Zuma, que até então só tinha se preocupado em posar para os convidados, finalmente percebe algo estranho. Ela se aproxima devagar, com um sorriso desconfiado, tentando manter a superioridade, mas com a voz franzida. Agora sou eu quem não está entendendo nada. O que você quer dizer com isso que fica repetindo toda hora? E o que é que você quer realmente marcando esse chá de bebê? Mas não dá tempo de Stella responder. A porta se abre e ali está a mulher que provou não estar grávida, entrando ao lado do marido, ambos claramente sem entender por que receberam um convite tão inesperado para um chá de bebê que não era deles. Assim que eles cruzam a soleira, Stella abre um sorriso tão grande que até Dita estranha. A enfermeira anuncia com grandiosidade, como se o coro celestial estivesse descendo naquele momento. Agora sim, estão todos presentes. Posso finalmente dar o meu presente para a grávida e para o casal também. Zuma arregala os olhos, surpresa, mas em segundos transforma o susto em presunção. Coloca a mão na barriga falsa e comenta: Ora, mais um presente? Era isso o tempo todo? Stella, que
Que delicadeza! Obrigada por se importar tanto com esse bebê tão precioso. A cúmplice, do outro lado da sala, também se surpreende levantando as sobrancelhas e, para eu e meu marido também? Stella então cruza os braços, encara o casal de cúmplices, depois encara Zuma e só então se vira lentamente para todos os convidados que já sentiram que algo muito mais forte do que um simples chá de bebê está prestes a acontecer. Com a voz firme e quase doce demais, ela diz: na verdade, será um presente mais para ele do que para você. O marido da cúmplice franze a testa, confuso. A mulher sua frio. E Candinho coça a cabeça, completamente perdido, sem conseguir juntar as peças do quebra-cabeça. O caipira olha para Stella e comenta: Eu não tô entendendo é nada. E Zuma, achando ainda que está no controle, balança o queixo com desprezo, como quem acredita que já ganhou o jogo. Pois explique logo, Stella. Adoro surpresas quando são boas para mim. Mas Stella sorri daquele jeito que só quem já sabe do desfecho faz. Um sorriso que diz tudo e não revela nada ainda. Era oficial. O cerco estava fechado. A revelação estava prestes a acontecer. E Zuma ainda não fazia ideia do tamanho da rasteira que viria. A tensão paira no ar como fumaça pesada quando Stella finalmente se posiciona no centro da sala, pedindo silêncio com apenas um levantar de mão. Os convidados automaticamente param de conversar, como se pressentissem que o verdadeiro motivo daquele encontro estava prestes a emergir. Zuma, porém, permanece com aquele sorriso falso, segurando a barriga postiça como se fosse um troféu de ouro. Dita observa com um olhar que mistura nojo, desconfiança e uma vontade crescente de acabar com aquela palhaçada de uma vez por todas. Então, Stella respira fundo, ajeita a blusa, olha diretamente para Zuma e dispara sem dó nem anestesia. Chega de enrolação, vamos ao que interessa. O silêncio que se forma é quase palpável. Dita encara a amiga com uma mistura de esperança e ansiedade. Candinho franze a testa, confuso e preocupado. Já Zuma, mesmo com o coração acelerando, tenta manter o rosto tranquilo, mas o canto da boca treme. E é aí que Stella prossegue, com a voz firme e clara. Agora é a hora do presente mais importante. A prova de que Zuma não está grávida coisa nenhuma. O impacto dessas palavras atravessa a sala como um trovão. Zuma dá um passo para trás, arregalando os olhos em completa incredulidade antes de cuspir o veneno. O quê? Do que está falando? A voz dela treme, não de inocência, mas de pânico real. Ignorando por completo o surto da vilã, Stella abre uma pasta e a entrega diretamente nas mãos de Dita e Candinho, que se aproximam devagar, como quem se prepara para enfrentar uma verdade dolorosa. A enfermeira complementa. E esse aqui é o exame correto que foi trocado quando Zuma encontrou uma cúmplice que está grávida de verdade para ajudá-la a manter essa farsa. Dita sente o corpo todo ferver ao ler as primeiras linhas do papel. Sua expressão muda do choque para a fúria em questão de segundos. Ela cerra os punhos, respira fundo e pergunta com os dentes travados. Cúmplice? Mas quem? Quem é a outra safada nessa história? Stella então vira lentamente e aponta para a mulher que estava até então tentando se misturar entre os convidados. Encolhida ao lado do marido, o homem, já desconfiado há dias, arregala os olhos quando Stella entrega outra pasta para ele e esclarece. Ela. E aqui está o exame verdadeiro dela também. O baque chega forte. O marido, que já vinha no limite, explode. Ora, eu sabia que você estava me enganando esse tempo todo. A mulher tenta balbuciar algo, mas o marido vira o rosto, sentindo-se duplamente traído, pela esposa e por Zuma, a mentora do golpe. Candinho, que vinha acompanhando tudo em silêncio, parece murchar. O caipira segura o exame com as mãos trêmulas, respira fundo e olha para Zuma como quem encara a decepção mais dolorosa da vida. E com a voz embargada questiona. Você foi mesmo capaz de fazer uma coisa dessas comigo, Zurma?
Fingir que teve um fio meu, mesmo sabendo como eu fico triste por ter perdido meu Júnior? A vilã tenta correr para o abraço do drama, apertando a barriga falsa e choramingando forçado. Eu fiz isso por amor, Candinho, por amor. Eu queria ter você de volta. Mas Candinho a corta seco, com uma tristeza que fere mais que qualquer grito. Quem ama não faz essas coisas. Quem ama não mente desse jeito. Zuma sente o chão abrir sob seus pés. E é aí que Dita, tomada por um impulso que estava preso há muito tempo, olha fixamente para a barriga de pano e declara: "E essa barriga aqui, hein? Essa ninguém me tira da cabeça que é falsa. Aqui tem coisa." Sem esperar permissão, a caipira avança. Zuma tenta recuar, mas Dita é mais rápida. Ela enfia a mão por baixo do vestido da vilã e puxa de uma vez a barriga falsa, arrancando o enchimento que cai no meio da sala como um travesseiro velho. Zuma fica paralisada, sem conseguir inventar mais nenhuma mentira. Dita ergue a barriga falsa como se fosse uma arma, e sem dó, sem pena e com toda a justiça do interior, começa a bater em Zuma com o volume de pano enquanto vocifera alto, na frente de todos: "Sua salafrária, golpista de quinta. Você devia estar presa, isso sim, presa." Zuma tenta se proteger, tropeça em um presente e quase cai, enquanto os convidados assistem tudo entre horror e satisfação. Afinal, até os mais ingênuos já desconfiavam da barriga exagerada demais para um início de gestação. Estela, então, percebe que esse é o momento perfeito para o grande finale. Ela ergue a mão novamente e anuncia com pompa e autoridade: "Bem lembrado, Dita. Chegou a hora de chamar os meus outros convidados de honra?" Ela faz um sinal em direção à porta. E então, como numa cena de novela clássica, 2 policiais entram uniformizados, abrindo espaço entre os convidados enquanto Estela declara, com voz limpa e vitoriosa: "Podem entrar, senhores policiais." Zuma empalidece. Ali, cercada, sem cúmplices, sem mentira, sem barriga, sem saída, a máscara finalmente cai. E todo mundo ali sabe: a vilã está prestes a pagar por cada golpe que tentou dar. O caos toma conta da sala de Estela quando, para a completa surpresa de todos, especialmente de Zuma, a porta do quarto se escancara e de lá saem, um por um, o sargento da delegacia e mais 4 oficiais de polícia, todos já preparados para o que viriam enfrentar. A vilã arregala os olhos, incapaz de esconder o choque. Ela abre a boca para protestar, mas antes que qualquer som saia, Dita avança novamente, ainda empunhando a falsa barriga como arma improvisada. O sargento, experiente em lidar com tumulto, se apressa e grita: "Segurem a caipira. Se não segurar, ela vai desmanchar a criminosa antes da gente prender." 2 oficiais seguram Dita pelos braços, enquanto outros 2 se voltam para Zuma, que tenta se esquivar, mas acaba sendo algemada após uma curta, porém intensa, resistência. Mesmo presa, ela continua a gritar: "Isso não vai ficar assim. Vocês todos vão me pagar. Me soltem. Eu não sou criminosa. Isso é uma armação. É tudo inveja dessa caipirinha barata." Estela, firme como nunca, encara a megera e responde com um olhar duro que jamais tinha usado antes: "Zuma, escuta bem. Da próxima vez que você mexer com a minha amiga, será muito pior. Você não faz ideia do que ainda é capaz de enfrentar." A vilã tenta cuspir outra provocação, mas os policiais a puxam para afastá-la de Dita, que ainda luta para se soltar e finalizar o serviço com as próprias mãos. Candinho, completamente transtornado, aproxima-se alguns passos e balança a cabeça, dizendo com uma frustração imensa: "Zurma, você é muito pior do que eu pensava. Muito pior. Nem gente direito você é. Que decepção da moléstia." A falsária revira os olhos como se Candinho fosse o maior dos inconvenientes, mas não encontra forças para retrucar. O orgulho dela está tão ferido quanto seu plano recém-detonado. E é nesse momento que Dita, ainda respirando fundo, ainda tomada de adrenalina,
faz a declaração que cala a sala inteira. Ela ergue o que sobrou da barriga falsa e fala com firmeza, encarando Candinho sem medo nem vergonha. E eu só digo uma coisa: se alguma pessoa nesse mundo um dia ficar grávida de Candinho, essa pessoa vai ser eu, e mais ninguém. Candinho arregala os olhos, sem saber se deve sorrir, chorar ou desmaiar. Estela segura o riso e até Zenaide, que assistia a tudo no canto da sala, coloca a mão no peito, surpresa com a coragem da amiga. Zenaide, sempre a voz da razão quando a situação ameaça explodir, tenta apaziguar o ambiente. Calma, minha gente, vamos respirar. O pior já passou. Agora tudo vai se ajeitar. A verdade apareceu, e é isso que importa. Dita, ainda tremendo da raiva, vira para Estela, e os olhos dela se enchem de gratidão. Sem pensar duas vezes, ela se joga no abraço da amiga, segurando forte, como quem acaba de escapar de um abismo. Obrigada, Estela. Obrigada por tudo, minha amiga. Você salvou a minha vida e salvou meu casamento. Se não fosse você, eu estava perdida nessa história. Estela retribui o abraço com a mesma força, respondendo baixinho. Eu jamais deixaria você sofrer injustamente, Dita. Nunca. Você é como uma irmã para mim. Candinho se aproxima das duas, emocionado, e completa. Eu tô feliz demais por essa verdade ter saído. Feliz mesmo. Não sei o que seria da gente sem você, Estela. A enfermeira sorri, mas mantém o olhar vigilante em Zuma, que é arrastada porta afora pelos policiais. Dita, agora um pouco mais calma, mas com o sangue de caipira ainda fervendo, dá um passo à frente e dispara sua sentença final. E é bom você nunca mais aparecer na minha frente, Zuma, porque se aparecer, eu quebro você todinha, mas todinha mesmo. Zuma tenta fingir desprezo, mas o olhar que ela lança de volta revela uma mistura perigosa de ódio e vergonha. Ela sai dali algemada, derrotada, exposta diante de todos. Uma humilhação que ela nunca imaginou sofrer. As grades se abrem com um rangido desanimado. Zuma, com os cabelos desgrenhados, o rosto abatido e a expressão carregada de rancor, dá os primeiros passos para fora. Ela não parece nem um pouco transformada pela experiência. Pelo contrário, parece mais venenosa. E é ali, diante da delegacia, que Zenaide a aguarda, segurando uma bolsa com as roupas da patroa e tentando demonstrar algum alívio. Dona Zuma, que alívio que a senhora saiu! Eu fiquei tão preocupada. Zuma passa por ela sem sequer olhar, soltando um bufar irritado. Preocupada por quê, Zenaide? Tava achando que eu ia apodrecer lá dentro? Claro que não, Dona Zuma. Eu só. Mas a vilã a interrompe, virando-se com um olhar tomado por uma fúria fria, quase calculada. Eu não vou deixar isso barato. Aquela caipira vai pagar caro, muito caro. Eu vou fazer um negócio com ela que ela nunca mais vai esquecer na vida. Eu juro. Zenaide engole em seco. O coração dá um salto dentro do peito. Mas a senhora não acha melhor esquecer isso, não? A vida já está tão complicada. Zuma chega pertíssimo, quase colando o rosto no dela, e fala com uma voz baixa e sombria. Esquecer? Zenaide, eu vou me vingar. E dessa vez vai ser pior. Muito pior do que qualquer coisa que aquela roceira já sonhou. Eu juro por tudo que eu sou. Dita vai implorar perdão antes do fim. Zenaide desvia o olhar, sentindo o medo escorrer pela espinha. Ela percebe ali, naquele instante, que a patroa havia saído da cadeia, mas não da escuridão que ela mesma criou. E pela primeira vez, Zenaide teme não o escândalo, nem a vergonha, mas o próximo passo de Zuma. Zenaide fecha o cerco e Zuma enfrenta a maior humilhação da sua vida. Dita e Candinho decidem adotar Samir, mas o que ninguém espera é que isso acenderá em Zuma uma chama de vingança ainda mais perigosa. Zenaide conseguirá impedir a ex-patroa antes que algo pior aconteça? Zuma circula pela casa dos anjos, mas a megera sustenta a pose. Ela se admira nos espelhos.
só que o dia amanhece diferente. Candinho entra de repente, mais sério que o costume, com o chapéu torto e o rosto carregado de preocupação. Ele encara a suposta grávida com um olhar desconfiado, como se finalmente tivesse acordado de um feitiço. Bora, Zurma, eu vim buscar você para fazer os exames do bebê. A voz do caipira ecoa firme, sem espaço para discussão. Zuma endurece o semblante antes de forçar um sorriso debochado. Ela encosta a mão na falsa barriga como se fosse escudo, levantando o queixo de forma teatral. Mas o que é isso, Candinho? Provoca, toda venenosa. Você chega aqui, não dá bom dia, não pergunta como tá a mãe Malpa, como tá a mãe do seu filho, nem oferece um copo d'água. Já vem logo com essa história de exame? Que falta de sensibilidade, viu? Uma mulher grávida precisa de cuidado, de afeto, não dessa pressa toda sua. Candinho se coça pelo nervoso. Ajeita o chapéu, dá 2 passos para trás, tenta sorrir, mas falha. Desculpa, Zurma. É que eu tô preocupado por demais com essa história do você tá grávida. Isso não era para ter acontecido e eu não tive nem coragem de contar pra Dita ainda. Tô com o peito apertado desde o dia que você falou isso pra mim. Zuma arregala os olhos, fingindo uma indignação exagerada, enquanto se aproxima lentamente como predadora. Como não era para ter acontecido? Questiona com a voz quase sussurrada, mas carregada de veneno. Era sim, Candinho. Era para acontecer, para colocar você no caminho certo, para nós dois finalmente ficar junto. Você acha que isso aí é acaso? Nada acontece. Por acaso está escrito nas estrelas que você é o pai do meu filho. Candinho vira o rosto, morde o lábio, murmura baixinho, acreditando que ela não escutaria. Tudo de ruim que acontece na vida da gente. Mas Zuma escuta tudo e reage na mesma hora. Ora, não me venha com essa conversa fiada, não, retruca ofendida. Tá insinuando que seu próprio filho é coisa ruim, Candinho? É isso mesmo que eu ouvi? O caipira engole a seco, quase tropeçando nas próprias palavras. Não, nunquinha eu diria isso. Você entendeu errado, Zurma. Foi só jeito de falar. Tô nervoso, sou. Mas agora chega de conversa. Pega suas coisas aí. Nós vai fazer os exames. É coisa séria, Zurma. Quero garantia que meu fio tá bem lá dentro. A megera sente o chão tremer. Seus dedos apertam a falsa barriga com força, como se aquilo pudesse impedir a verdade de vir à tona. Ela tenta usar o mesmo charme de sempre, mas a voz vacila. Pra que exame, meu amor? Pergunta, sorrindo falsamente. Um filho de pessoas bonitas, saudável e abençoada como nós. Esse bebê só pode ser saudável também. Você não confia em mim, não? Não confia no que a gente tem? Candinho a observa, estreitando os olhos, percebendo detalhes que nunca tinha notado. O suor na testa dela, o desconforto nos movimentos, o jeito estranho de proteger demais a barriga. Confio, Zurma, responde, mas a voz trai a desconfiança. Mas confio mais ainda no médico. E nós vai sim. E eu não tô pedindo, tô falando. Zuma tenta manter a dignidade, porém o desespero escorre nos gestos. Ela mexe compulsivamente no vestido, pisca demais, respira depressa, mas insiste. Eu só acho desnecessário, Candinho. Um exame desses mexe com a emoção da mãe, sabe? Eu fico nervosa fácil. Minha pressão sobe, dá tontura. Esse bebê sente tudo, tudinho. Se acontecer alguma coisa, vai ser culpa sua. Você quer isso? Quer arriscar nosso filho? O caipira se encara por longos segundos, percebendo que há mais mentira do que verdade naquele discurso. Você fala demais, Zurma. Quando não quer fazer as coisas, você começa a inventar dificuldade. Eu já reparei isso. Zuma arregala os olhos, fingindo ofensa. Tá me chamando de mentirosa? Eu? Ele responde com sarcasmo inesperado. Ainda não, mas você tá se esforçando. A megera engole seco, mas não consegue reagir. O nervosismo cresce tanto que ela já mal controla a respiração.
Ainda assim, finge um sorriso curto. Tá certo, se é tão importante para você, então vamos logo. Mas o tom dela soa derrotado, quase amargo. Enquanto isso, atrás da porta, Samir acompanha cada troca de palavra. O garoto observa, atento como um farejador de injustiça, percebendo o nervosismo de Zuma e o desconforto de Candinho. Quando vê os dois saindo, ele sente que algo grande está prestes a acontecer e que aquela barriga tem mais mentira do que pano dentro. Samir espera alguns segundos, olha para os lados e, quando ninguém percebe, começa a seguir o casal disfarçando passos leves, quase flutuando no chão de madeira. Não é curiosidade, é instinto. Ele já viu esse tipo de olhar assustado antes e sabe que quando adulto mente, criança descobre. E naquele momento, sem que ninguém veja, a farsa de Zuma dá a primeira rachadura. E Samir está pronto para ver o resto desmoronar. Candinho e Zuma atravessam as portas do hospital, enquanto o corredor ecoa os passos nervosos da megera. Ela tenta manter o que considera um sorriso sereno, mas cada passo pesa como se estivesse andando rumo ao próprio abismo. Por fora ela posa de dama tranquila, mão na barriga que nem existe, respiração controlada. Por dentro a cabeça dela é um vendaval de pânico. Não pode ser, não pode ser. O que é que eu vou fazer? Se esses exames acontecerem, Candinho descobre que eu não tô grávida de verdade. Eu preciso sair daqui antes que esse povo me enfie numa máquina e o castelo todo desabe. O caipira segue inocente ao lado dela, achando tudo muito bonito, até comentando com as recepcionistas que vai ser pai, todo orgulhoso, enquanto Zuma tenta sorrir, mas o olho não acompanha o sorriso. Quando entram na sala dos exames, a megera mal respira. Candinho até tenta ajudá-la a subir na maca, achando que o nervoso é coisa de mulher grávida. Mas Zuma está tão desesperada que nem consegue fingir direito. Ela desce e sobe da maca 3 vezes, como se estivesse procurando um jeito de escapar pelo ladrilho. O ar fica pesado, tenso, carregado de um medo que só ela entende. É então que Túlio, jovem médico de plantão, se aproxima com aquele sorrisinho profissional, mas desconfiado. Ele olha para Zuma deitada ou tentando se deitar e pergunta com a naturalidade de quem está acostumado com gente nervosa: então, essa é a grávida que vai fazer os exames de rotina do bebê? Candinho se aproxima do doutor como quem guarda um segredo precioso e responde quase cochichando: é sim, ô doutor, mas fala baixinho, por favor, que ainda não é para todo mundo saber que ela está grávida. A frase cai como uma bomba no ouvido da megera. Ela abre os olhos, ofendida, indignada, encenando uma dor que não sente. Ora, mas que história é essa, Candinho? Tá com vergonha de mim, é? Com vergonha do seu filho comigo? Reclama ela, com aquele tom doce falso que só ela sabe fazer. Túlio, percebendo a faísca surgindo no ar, ergue as mãos num gesto de quem não quer se meter. Acho melhor eu deixar vocês resolverem essas questões familiares. Vou buscar os equipamentos. E sai quase rindo, mas contido. Candinho vai atrás dele, feito um cãozinho curioso. Eu vou com você, doutor, que eu tenho umas dúvidas para tirar, anuncia o caipira, deixando Zuma finalmente sozinha. Sozinha e desnorteada. A megera olha para os lados, sente o suor escorrendo pela nuca e murmura baixinho, tremendo: tô sozinha. Essa é minha chance. Se eu não fugir agora, eu tô perdida. Agora ou nunca. Com o coração acelerado, ela põe os pés no chão e começa a andar apressada, tentando parecer natural, mas olhando para a porta como quem vê a salvação. Em segundos, ela dispara num trote disfarçado, quase caindo, tentando se misturar com os pacientes que passam. Enquanto isso, Túlio ajeita luvas e garrafinhas e Candinho o segue fazendo perguntas que deixam o médico quase engasgando de riso. Ô, Túlio, você me tira uma dúvida. Será que tem como a Zurma ter ficado grávida sem eu fazer nada? Assim, meio que sozinha? O médico prende o ar para não rir na cara do caipira. Olha, Candinho,
começa ele, tentando ser o mais educado possível. Mas antes que ele possa explicar a biologia básica, um grito corta o corredor. Zuma tá fugindo! Zuma congela. Túlio e Candinho escutam o grito, e o caipira leva as mãos à cabeça. Ora, mas será possível? Essa mulher não para quieta. Os dois correm para fora, e Candinho vai direto até Zuma, que está ali tentando fingir que só estava tomando um ar. Sem paciência, o caipira a puxa pelo braço e a coloca de volta na maca. Mas, por que você está insistindo em fugir, Zuma? Questiona com aquela voz de quem já está por aqui da confusão. Zuma força um tremor de voz e inventa na hora. Você não entende, Candinho. Eu morro de medo dessas coisas de exame e hospital. Eu fico tonta, fico fraca. Eu não dou conta disso não. Candinho suspira, acreditando como sempre. É nesse momento que Túlio retorna empurrando um carrinho cheio de equipamentos. A megera encara as máquinas como se estivesse diante de uma sentença. Ela fecha os olhos, respira fundo, tenta parecer frágil. E então apela. Oh, minha nossa! Acho que minha pressão tá caindo, diz dramatizando e se joga para trás fingindo um desmaio. Candinho revira os olhos já impaciente. Aí, ó, doutor, agora ela tá quietinha. Aproveita e faz os exames tudo logo. Túlio respira fundo para não rir da palhaçada. Infelizmente não dá, Candinho. Eu não posso fazer os exames sem o consentimento dela. Ela precisa estar acordada. E Candinho solta o clássico. Oh, exame difícil, danado. Zuma continua imóvel, mas por dentro grita. Escapei de novo, mas até quando? Mais tarde, quando o sol já se esconde por trás das árvores e a mansão de Candinho ganha aquele silêncio de fim de tarde, o caipira entra a porta adentro como se tivesse carregando o mundo nas costas. Ele arrasta as botas devagar, esfrega os olhos, respira fundo e tudo nele grita cansaço. Não é só físico, é cansaço de alma. Cansaço de quem passou o dia carregando um segredo grande demais. Dita, ajeitando umas roupas no sofá, levanta os olhos e percebe na hora o estado do marido. O rosto dela se franze num misto de preocupação e intuição. Ela conhece Candinho como ninguém e sabe quando tem coisa errada. O que foi que aconteceu que você tá todo cansado, Candinho? Pergunta ela, com aquela voz mansa que sempre parece arrancar verdade de dentro das pessoas. Candinho quase abre a boca para contar tudo. Ele olha para a esposa, sente o aperto no coração. Se eu contar para ela agora, ela vai ficar nervosa, vai perder o foco na apresentação. E eu não quero machucar Dita antes da hora. Mas mentir também dói. Ele engole seco, passa a mão pela nuca e improvisa uma mentira torta. Ah, é que hoje eu fui lá na fábrica ver como tá as coisas e acabei ajudando os trabalhado. Dita levanta uma sobrancelha. Não fala nada de imediato. O silêncio dela é mais forte que qualquer briga. Ela apenas responde, entendi. Mas o entendi sai cheio de não acredito em uma palavra, carregado de ironia e com aquele olhar estreito que fura qualquer fingimento. Candinho percebe. Baixa a cabeça. Finge mexer numa cadeira. Tenta sair da mira da esposa. Mais tarde, depois do jantar, Dita decide caminhar um pouco para clarear a mente. Ela anda devagar, mas pensamentos correm rápido. Algo no comportamento de Candinho pesou no coração dela. E é nessa caminhada que ela encontra Samir vindo apressado, quase trotando, todo esbaforido, como se carregasse um segredo ainda maior. Olha, Samir, você por aqui? Como é que vai as coisas? Pergunta ela, sorrindo, sem imaginar o que estava prestes a ouvir. Samir, cansado, sem pensar direito, solta logo. Tá tudo muito estranho depois que Zuma ficou grávida. A frase explode no ar. Dita breca no mesmo instante. O olhar dela congela. A respiração falha. Zurma tá grávida? Pergunta ela, com a voz trêmula, como se cada sílaba fosse um terremoto. Samir percebe na hora o tamanho da besteira que acabou de falar. A mãozinha dele vai direto para a boca, o olho arregala. Eita! Você ainda não sabia, Dita. Eu acho que falei demais. Ele tenta dar meia volta, fugir, desaparecer,
mas Dita agarra o braço do menino e puxa com firmeza, sem grosseria, mas com aquela autoridade de mulher traída sem provas. Volta aqui, menininho. De quem é que Zurma disse que tá grávida? Quem é o pai do bebê? Samir engole a saliva. A boina quase desliza da cabeça. Ela disse que o pai é... Ah, Dita, não sei se eu devo falar. Dita respira fundo. A paciência dela evapora num segundo. Samir, Samir, você para de besteira e fale logo. O menino olha para os lados, como se buscasse ajuda, mas não há salvação. Ele cospe a verdade. Ela disse que o pai do bebê é Candinho. Dita sente a terra girar. Por um momento, o mundo inteiro parece tremer. O choque vira raiva, a raiva vira incredulidade, e a incredulidade vira aquela força de mulher decidida que não aceita qualquer mentira. Ora, mas que conversa é essa? O meu Candinho não faria isso comigo não, afirma ela, firme, como quem protege o marido com unhas e dentes. Samir balança a cabeça, confirmando. Eu também acho, Dita. Zuma tá agindo de um jeito muito estranho. Ela nem quer fazer os exames. Fica fugindo igual gato molhado que corre da água. Parece que tá escondendo uma coisa bem feia. Dita respira fundo. O olhar dela muda. Vai ficando calculado, racional, investigativo. A ideia nasce ali, quente, viva, certeira. Tem caroço nesse angu, viu, Samir? Ela encara o menino, que se põe em posição de sentido, como se tivesse recebido um chamado importante. Você faria um favor para eu? Diz ela, num tom cheio de propósito. Samir se endireita na hora, peito estufado, como se estivesse virando um soldado. Tô pronto para qualquer missão. O sorriso que Dita dá não é de alegria, é de estratégia. Você é um menino bom por demais. Será que você consegue ficar de olho na Zurma para eu? Vê se descobre alguma coisa, observa tudo, cada detalhe, e depois me conta. Os olhos de Samir brilham. Ele quase salta de animação. Pode deixar, Dita. Eu vou vigiar tudo. E sai correndo rua afora com a empolgação de quem acha que virou detetive, enquanto Dita fica parada, olhando o horizonte, com o coração batendo forte, pronta para descobrir a verdade custe o que custar. No dia seguinte, antes mesmo do café da manhã esfriar na mesa da Casa dos Anjos, Samir já está de prontidão, com aquela carinha séria de quem carrega uma missão importantíssima. Ele não esqueceu por um segundo o pedido de Dita. Desde que abriu os olhos, já estava atento como um caçador silencioso observando sua presa. Cada passo, cada porta que se abre, cada sussurro, tudo vira pista. E é quando percebe Zuma caminhando com Carmen em direção ao quarto que o menino entra em modo espionagem. Ele espera as duas entrarem, respira fundo, olha para os lados e se aproxima na ponta dos pés, tão leve que parece até flutuar. Se esconde bem perto da porta entreaberta, escondido atrás de um armário, o coração batendo mais rápido que pandeiro de escola de samba. Lá dentro, ele vê a cena que nenhum adulto imaginaria, mas que mudaria tudo. Zuma, suada, irritada, bufando igual chaleira no fogo, começa a se abanicar enquanto ajusta o vestido. Essa barriga falsa está me matando. Que calor, reclama ela, enquanto enfia a mão por baixo do tecido e puxa para fora um volume de pano. E ainda tem Candinho insistindo nessa história de exames. Aquele caipira parece cão farejador atrás de verdade. Samir arregala os olhos. O menino sente o estômago virar ao ver a suposta barriga do bebê balançar como um travesseiro velho. Ele se agarra ao batente da porta para não cair de susto. Carmen, sentada na beira da cama, sorri com aquele ar debochado que só ela sabe fazer. Pare com isso, Zuma. Você está reclamando de barriga cheia? Ela dá uma breve pausa e solta, fazendo trocadilho barriga cheia. Entendeu? Porque você está supostamente grávida. A vidente charlatã cai na gargalhada como se tivesse contado a melhor piada do ano. Zuma revira os olhos, com a irritação borbulhando. Nossa, muito engraçado. Carmen rebate num tom ácido. Mas você tem um ponto. Essa gravidez falsa pelo menos fez o Candinho se reaproximar de mim e daqui a pouco eu ainda faço o meu chá revelação.
Carmen, ainda ajeitando o lenço na cabeça como se estivesse se preparando para assistir a um show, franze a testa. E como você vai revelar o sexo de um bebê que não existe? Zuma gira o corpo devagar, encarando a vidente como se quisesse jogá-la pela janela. Coloca a mão na cintura, respira alto e responde. Justamente, né, Carmen? Não existe bebê nenhum, então tanto faz. A gente escolhe o que quiser. Vai ao mercado e compra confete. Se só tiver rosa, vai ser menina. Se só tiver azul, vai ser menino. Simples assim. O tom dela é de impaciência pura, como se estivesse explicando a tabuada para alguém que insiste em não aprender. Carmen pisca algumas vezes, ainda tentando entender a lógica torta. E esse chá revelação vai servir para quê, afinal? Continua a empregada, já meio cansada da ladainha. Zuma não perde tempo. Coloca novamente a barriga falsa de pano por baixo do vestido, ajeita bem, aperta a faixa, levanta o queixo e responde com orgulho venenoso. Ora, como para quê? Para aproveitar essa gravidez falsa e ganhar presente, carinho, atenção, essas coisas boas que essa casa nunca me deu direito. Agora vamos, que o chá foi marcado para já já, e eu quero estar perfeita. Ela joga os cabelos para trás com arrogância e sai caminhando sem imaginar que esse seria o começo do seu fim. Samir sai correndo silenciosamente pelo corredor, com a respiração acelerada. Quando já está longe o bastante, encosta na parede e sussurra para si mesmo, com os olhos brilhando de indignação. Dita estava certa. Zuma está enganando Candinho. Essa barriga falsa. Isso é muito feio. Eu preciso avisar Dita. E parte como um raio, decidido a colocar abaixo o castelo de mentira da megera. O menino não perde tempo. Assim que deixa o quarto onde ouviu toda a farsa, Samir desliza pelos corredores como um sussurro, evitando cada rangido do assoalho para não atrair a atenção de Zuma. O coração dele bate acelerado, mas a determinação é ainda maior. Ele sabe que carrega uma verdade que pode explodir como uma bomba no colo da falsa grávida. Sem olhar para trás, corre para fora da casa dos anjos, atravessa o portão com cuidado e desaparece pela estrada de terra, respirando fundo para aliviar o medo de ser visto. O orfanato vai ficando para trás, e com ele o peso que carrega agora nas mãos, a prova viva da mentira de Zuma. Minutos depois, o garoto chega à mansão de Candinho, ainda ofegante. Bate na porta com urgência e Dita, ao perceber o desespero estampado no rosto do menino, abre o portão rapidamente. A caipira sente que vem chumbo grosso, porque Samir não está só com pressa, está com indignação. Dita, ele diz, respirando fundo, tentando recuperar o ar, enquanto ajeita o chapéu torto pela corrida, eu acabei de descobrir tudo. A Zuma, ela tá usando uma barriga falsa para fingir essa gravidez. Eu vi com meus próprios olhos. Ela tá enganando o Candinho. E agora mesmo ela tá lá recebendo um povo para fazer um chá revelação. A expressão de Dita muda na hora. Primeiro, os olhos dela se arregalam com aquele "eu sabia", mas logo o semblante se fecha com uma raiva conhecida, aquela que ela usa só quando alguém mexe com quem ela gosta ou tenta passar a perna em gente simples. A caipira cruza os braços, bate o pé no chão e solta, com a convicção de quem já tinha farejado o golpe desde o começo. Eu sabia que essa pilantra estava tramando alguma coisa. A voz dela vem carregada de nojo, como se o nome da rival tivesse gosto amargo na boca. Essa mulher nasceu para ser enxerida e salafrária. Eu falei que tinha coisa errada nessa história. Samir observa a caipira, sentindo que, mesmo com o choque, ela não está surpresa. É mais como se estivesse confirmando a última peça de um quebra-cabeça que ela já vinha montando. Ele então dá um passo à frente, motivado, os olhos acesos pela vontade de resolver tudo de uma vez. Vamos contar para o Candinho? Pergunta, com uma esperança ansiosa de que basta revelar a verdade e pronto. Tudo termina ali. Mas Dita, que conhece a rival melhor do que ninguém, solta um riso curto, irônico, carregado de desprezo. Um riso que anuncia que ela já está vendo mais longe do que qualquer um naquela casa. Não, Samir.
ela diz, meneando a cabeça devagar, como quem guarda um trunfo na manga. A gente não vai só contar, nós vamos fazer melhor. Ela dá um passo adiante, aproximando-se do menino, abaixando ligeiramente o corpo para falar na altura dele. Os olhos dela brilham com aquela mistura de inteligência caipira e indignação profunda. Ela quer fazer um chá revelação, né? Pois ela vai receber a revelação que ela tanto quer. Dita aperta os lábios, já vislumbrando a cena. E essa revelação vai ser bem na cara dela. O povo todo vai ver. A pilantra não vai ter por onde correr. Samir engole seco, não de medo, mas de expectativa. Ele nunca viu Dita tão séria, tão firme, tão pronta para derrubar alguém pela força da verdade. Vamos, Samir, finaliza ela, apertando a mão do menino com firmeza. Agora é a nossa vez. A máscara dessa bandida vai cair hoje, e vai cair bonito. E juntos, lado a lado, os dois deixam a mansão com passos decididos, prontos para virar a festa de Zuma de cabeça para baixo e transformar o tal chá revelação na maior humilhação que a falsa grávida jamais poderia prever. O clima na casa dos anjos é de festa, mas só na superfície. Enquanto as bandeirinhas tremulam presas por fitas envelhecidas e os convidados cochicham tentando adivinhar o sexo do bebê inexistente, Zuma reina no centro da sala, sorridente, desfilando como se fosse a noiva da cidade. A megera está radiante, convencida de que seu plano segue firme, cada passo dela envolto naquele ar dissimulado que só ela sabe sustentar. Já Candinho, ao lado, está desconfortável como um peixe fora d'água. As mãos suadas, o chapéu torto, a expressão encabulada, tudo nele denuncia uma angústia que cresce como erva daninha. A cada gesto carinhoso de Zuma, o caipira engole seco, tentando se convencer de que fez a coisa certa, mas o coração insiste em disparar de um jeito estranho, como se algo estivesse errado desde o começo. Enquanto isso, Zuma recebe presente atrás de presente. Pacotes coloridos, embrulhos mal feitos, laços improvisados, tudo entregue com simpatia por gente simples que acredita na história da falsa grávida. Ela abre cada um com aquele sorriso pintado, mas assim que os convidados se afastam, faz uma careta tão amarga quanto limão verde. E sem a menor vergonha, joga os presentes numa pilha bagunçada atrás dela, murmurando com desprezo: "Mas que povinho sem bom gosto, só me trazem roupinhas e coisas de bebê. Credo, parece até que não sabem presentear uma futura mãe." Carmen, que observa a patroa fazendo seu show particular, respira fundo, sem paciência para tanta falsidade. A vidente, falsa tanto quanto a dona da casa, mas com mais senso de realidade, retruca com sinceridade cortante: "Eles vieram pelo bebê, Zuma. O que você esperava?" Zuma vira para ela com indignação, como se tivesse acabado de ouvir a maior ofensa da noite. "Presentes para a mãe, é claro. Quem é que vai carregar essa criaturinha por meses? Quem vai sentir o peso da barriga crescendo? Quem é que vai sofrer as dores do parto, hein? Sou eu!" A vidente não aguenta e quase engasga rindo. Aproxima-se da patroa e sussurra baixinho, tentando conter o deboche: "Olha, Zuma, não sei se você esqueceu, mas você não está grávida de verdade. Então não vai sentir dor nenhuma, nem peso, nem parto, nada disso que está falando." Zuma revira os olhos, irritada, bufando como quem carrega realmente um barrigão. "Mas eles não sabem disso, então deveriam me dar presentes melhores, ora essa." Enquanto a megera segue reclamando dos presentes, dos convidados e até da decoração simples, Candinho se mantém calado, apenas observando. De vez em quando, olha para a barriga da mulher e franze a testa. A dúvida o rodeia como uma nuvem carregada pronta para desabar. Mas antes que ele consiga dizer qualquer coisa, Zuma bate palmas, chama a atenção de todos e anuncia em alto e bom som: "Chegou a hora da revelação." O público se agita, formando uma rodinha ao redor dela. Zuma pega um grande balão cheio de confetes. O sorriso dela é tão largo que quase chega nas orelhas. Entrega o balão para Candinho junto de um alfinete prateado, transformando aquele gesto em uma cerimônia. "Vai, Candinho."
Descobre logo o sexo da nossa criaturinha. Candinho segura o alfinete com a mão trêmula. Ele encara o balão como se estivesse diante de uma bomba prestes a explodir e, no fundo, está mesmo. Mas antes que ele aproxime a ponta do alfinete do balão, o portão da Casa dos Anjos se abre num estrondo que ecoa por toda a sala. Todos viram para ver quem ousou interromper a grande revelação. E quem surge na porta, caminhando com passos firmes e olhar de quem não veio para brincar, é Dita acompanhada de Samir. A caipira entra como um raio, sem pedir licença e sem demonstrar um pingo de medo. Agora você falou uma verdade, Zurma. Ela solta, com a voz firme e carregada de ironia. Esse é um chá revelação? Pois que bom, porque chegou a hora de revelar para todo mundo a pilantra mentirosa que você é. A sala inteira se engasga em choque. Os convidados trocam olhares aflitos e alguns recuam como se tivessem acabado de ouvir que o chão está prestes a desabar. Candinho, pálido como farinha, dá um passo adiante, tentando entender o que está acontecendo. Dita, o que você está fazendo aqui? Ele pergunta, a voz trêmula, temendo que a verdade venha à tona. Dita não perde tempo. Caminha em direção a Zuma com a postura de quem já decidiu que ninguém vai impedi-la. Eu vim salvar você, Candinho, declara, sem medo. Salvar você das garras dessa mulher falsa, traiçoeira, que está se aproveitando da sua bondade para te prender numa mentira sem tamanho. Zuma, que até então mantinha o sorriso, empalidece. A megera dá 2 passos para trás, desesperada, apertando a barriga falsa como se isso pudesse protegê-la. O que pensa que está fazendo, sua caipira sem classe? Ela rosna, quase perdendo o controle da própria pose. Você não foi convidada. Saia daqui. Mas Dita apenas arqueia uma sobrancelha, olhando para a rival com desprezo. Ela não veio para ser convidada. Ela veio para acabar com a farsa. O salão da Casa dos Anjos está tomado por uma tensão quase palpável. Após a entrada arrebatadora de Dita, ninguém ousa dar um passo ou sequer respirar mais alto. Zuma treme dos pés à cabeça, agarrada com desespero à barriga falsa, como se aquilo pudesse impedi-la de afundar no próprio mar de mentiras. Mas Dita, firme e decidida, não está ali para brincar. Ela avança, olhos faiscando, o coração fervendo, enquanto a megera tenta recuar como um rato encurralado. Candinho, completamente perdido entre medo, culpa e vergonha, dá um passo em direção às duas, levantando as mãos em súplica. Antes que ele consiga formular qualquer palavra, Dita toma a decisão. A decisão que muda tudo, com um movimento rápido, certeiro, cheio de coragem acumulada por dias de desconfiança. Dita agarra o tecido da barriga falsa e rasga. Rasga com força, com indignação, com toda a verdade que Zuma achou que poderia esconder. O som do pano se desfazendo ecoa pelo salão como um trovão. Os convidados dão um salto para trás. Alguns gritam, outros tapam a boca em choque, e Zuma solta um berro desesperado. Candinho fica paralisado, olhando a cena como se estivesse vendo um pesadelo acontecer diante dele. A voz do caipira sai embargada, desesperada. O que você está fazendo com o bebê, Dita? Mas Dita nem treme. Ela continua rasgando o pano até arrancar toda a barriga falsa, levantando os trapos no ar como prova do crime. E então, com a força de quem carrega a verdade no peito, ela proclama para todo mundo ver. Tá aqui o bebê, Candinho. Tá aqui a barriga da sua Zurma. Pano, trapo, mentira. Eis a pilantra que você deixou entrar na sua vida. O salão vira um silêncio sepulcral. Todos encaram Zuma, que agora tenta cobrir o próprio corpo, humilhada, buscando uma mentira nova para salvar o que resta da própria dignidade. Candinho, ao ver os trapos pendendo da mão de Dita, sente o chão sumir sob os pés. A decepção nele é tão profunda que seu rosto fica vermelho, os olhos marejam, e ele solta a frase que marca sua ruptura definitiva. Agora você foi longe demais, Zurma. Diz o caipira ricaço com a voz firme, cheia de mágoa. Olha o que você tem coragem de fazer.
É sorte que você é mulher e eu não posso lhe bater. Senão eu lhe dava um sopapo agora mesmo, que você tá era merecendo. Zuma arregala os olhos, apavorada. Tenta defender-se, gaguejando, tentando inventar qualquer história que pareça convincente, mas nenhuma palavra sai direito. A máscara caiu. E todos viram. Mas antes que Candinho possa dizer mais alguma coisa, Dita já arregaça as mangas com uma calma assustadora. A caipira dá um passo à frente, respira fundo e declara com ironia, desafiando a pilantra. Não seja por isso, Candinho. Eu posso. Zuma tenta correr, tropeça nos próprios pés, tenta se esconder atrás da mesa dos presentes, mas não adianta. Dita não veio brincar. Ela alcança Zuma pela gola do vestido e, com a mesma barriga falsa rasgada que a impostora usou para enganar todo mundo, começa a sentar o sarrafo nela, não agressivo de ferir, mas simbólico, moral, fazendo Zuma sentir cada tapa como um lembrete de todas as mentiras que contou. É para você aprender, sua falsária. Dita rosna, batendo com os trapos, para nunca mais tentar destruir um amor feito o meu e do Candinho. Os convidados assistem, chocados, mas em silêncio absoluto. Samir, de canto, observa com um misto de alívio e justiça. Carmen fica pálida, apavorada, tentando calcular mentalmente como fugir da culpa. E Candinho? Candinho apenas vê, sem forças para impedir, como se finalmente entendesse tudo o que Dita tentou alertá-lo desde o começo. Zuma cai sentada no chão, desgrenhada, derrotada, tentando recuperar o ar, enquanto encara os restos estraçalhados da própria barriga falsa jogados aos seus pés. A farsa termina exatamente como deveria, rasgada, exposta e sem chance de reconstrução. O escândalo do chá revelação falso ecoa por toda a Casa dos Anjos durante horas, mas quando o tumulto começa a se dissipar e cada convidado decide ir embora com uma história diferente para espalhar, é na mansão de Candinho que o clima muda completamente. Depois de tanta confusão, tanta mentira e tanta dor, finalmente o sossego começa a pousar sobre o caipira e sobre Dita, como se a vida estivesse, enfim, devolvendo o que lhes era devido. Candinho passa boa parte da tarde sentado na varanda, ainda meio sem acreditar que caiu numa farsa tão grande, olhando para o horizonte como quem tenta reorganizar o próprio coração. Dita, com toda a doçura que sempre teve, se aproxima devagar, deixando que o vento carregue o cheiro de erva doce que ela tanto gosta. O matuto ergue os olhos, cansados, mas cheios de uma gratidão que ele ainda não sabe colocar em palavras. Candinho, diz ela, baixinho, puxando uma cadeira ao lado dele. A gente passou por coisa demais, mas agora tudo vai ficar bem, viu? O caipira respira fundo, fecha os olhos e segura a mão da esposa com força, como quem só agora entende o quanto ela é seu porto seguro. Dita, você me salvou. Se você não tivesse chegado lá naquele chá, eu era perdido. Dita sorri, mas não responde. Ela apenas apoia a cabeça no ombro dele, compartilhando o silêncio bom que só existe entre dois que se amam de verdade. E é exatamente nesse momento que Samir, o pequeno de boina, aparece hesitante na porta da varanda. Os olhos do menino brilham, mas não de curiosidade, e sim de medo. Medo de não ter mais um lugar no mundo depois de tudo o que aconteceu. O garoto se aproxima devagar, segurando o boné com força, e pergunta com a voz trêmula: Eu ainda posso ficar por aqui hoje? Só hoje? Candinho e Dita trocam um olhar desses que dizem tudo sem dizer nada. E antes mesmo que o caipira consiga abrir a boca, Dita se levanta, se aproxima do menino e o abraça apertado. Samir, ela diz, com o coração saltando pelos olhos, você já faz parte dessa casa desde o dia que apareceu nela. Candinho então levanta, passa a mão nos cabelos do menino com carinho e completa. E se você quiser, Samir, nós quer tudo que você fique para sempre com a gente. O menino arregala os olhos, incapaz de disfarçar a surpresa. A emoção explode nele como fogos de artifício. Ele pula no pescoço dos dois,
abraçando o casal como se tivesse finalmente encontrado o lar que sempre buscou. Nenhum dos três sabe ainda que o destino guarda um segredo maior, que liga Samir a Candinho por sangue. Mas, enquanto a felicidade cresce dentro da mansão, fora dela a escuridão se agita. Zuma, a megera que jurou conquistar Candinho custe o que custar, está há dias rondando os arredores da casa, escondida atrás de árvores, muros e sombras. Exausta, desgrenhada, com os olhos fundos e um ódio que ferve dentro dela, a impostora observa a cena familiar pela janela. Dita rindo, Candinho abraçando Samir, e os três à mesa como uma família de verdade. A visão é suficiente para que ela cerre os dentes de tanta raiva. Além de ter ficado com Candinho, aquela caipira ainda adotou o meu único trunfo, o Samir, sussurra Zuma, roendo as unhas, tomada por uma fúria quase animal. Mas isso não vai ficar assim. Ah, isso não vai. Ela está prestes a dar mais um passo em direção à mansão, quando uma mão segura seu braço com firmeza. Zuma leva um susto tão grande que quase cai. Eu sabia, diz Zenaide, cruzando os braços, encarando a ex-patroa com uma mistura de pena e reprovação. Eu bem sabia que você estava aprontando alguma coisa. Zuma, pelo amor. Isso não faz bem para você não. Isso já passou dos limites. Tá doentio. Zuma arregala os olhos, indignada. Tira essa mão de mim, Zenaide. Você não sabe de nada. Candinho era para ser meu. Mas Zenaide não recua. Ela respira fundo e fala com uma firmeza que Zuma não está acostumada a receber. Zuma, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Candinho e Dita se amam. E nada do que você fizer vai mudar isso. Você quer estragar a vida deles por quê? Você vai acabar presa se continuar assim. E eu juro que se você der mais um passo nessa direção, eu chamo a polícia agora mesmo. A ameaça faz Zuma congelar. Pela primeira vez em dias, ela parece ouvir algo além da própria obsessão. Ela desaba de joelhos, chorando como uma criança perdida. Candinho! Foi o único homem que eu amei na vida, confessa, soluçando. O único. E ela me tirou tudo, tudo. Zenaide se agacha. Segura o rosto da ex-patroa com as duas mãos e fala com uma doçura dolorida. Zuma, existe mais gente no mundo. Acorda. Você precisa seguir em frente. Deixa o Candinho ser feliz. Deixa você ser feliz também. Assim, você só tá se destruindo. A megera respira fundo, limpa as lágrimas com a palma da mão e, tentando juntar seus pedaços, pergunta com a voz fraca. Zenaide, você volta a trabalhar comigo lá no orfanato? A outra sorri, abraçando-a com carinho. Volto sim, Zuma, mas só se você prometer que vai parar com essas loucuras. Zuma retribui o abraço devagar, com os olhos fechados. Mas quando os abre, o brilho que surge neles não é de arrependimento, é de vingança. Por dentro, ela pensa com um sorriso torto. Se Zenaide acha que eu vou desistir do Candinho, tá muito enganada. Eu vou até o fim por ele, até o fim. E assim, enquanto na mansão nasce uma nova família, no coração de Zuma nasce um novo plano. Mais sombrio, mais perigoso e mais determinado do que nunca.